Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Articulamente. Meu nome é João, sou fisioterapeuta e apresentador. Hoje, o podcast Articulamente conta com a presença de dois convidados fisioterapeutas, Winner Reis e João Fornaza. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, João. Eu gostaria de iniciar o podcast agradecendo aos nossos apoiadores, a Clínica Fisioform. A Clínica Fisioform ela conta com mais de 60 profissionais qualificados para te atender. Se você precisar de qualquer tipo de tratamento, fisioterapêutica, fonoaudióloga, nutricionista, RPG, pilates ou áreas da saúde, você pode entrar em contato, eu vou deixar o link na descrição. O tema de hoje que eu gostaria de falar é sobre a profissão como fisioterapeuta. Eu gostaria de que o Winner iniciasse se apresentando, falando como que iniciou a carreira de fisioterapia, como que ele escolheu essa profissão. Cara, comecei minha faculdade lá em Minas, em 2013, onde em 2016 decidi migrar aqui para Joinville, uma oportunidade de trabalho, de transferência, onde retornei à faculdade aqui em 2018 e me formei em 2020. O meu grande mentor na profissão foi um primo meu, que eu amo muito, o Diogo Reis. Ele trabalha hoje em São Paulo, onde... Paulínia, do lado de Campinas ali, onde ele me incentivou, né? Eu queria medicina no início, mas ele falou, cara, faz fisioterapia que eu acho que você tem muito jeito de fisioterapeuta. E aí comecei na graduação, no primeiro semestre já a professora falou, cara, depois que você entrou para fisioterapia, você não vai querer outra profissão. E realmente, hoje eu não me vejo em nenhuma outra profissão ou fazendo outra coisa que não seja fisioterapia. Cara, que legal. Antes do João Fornaza se apresentar, se inscreva no canal. Se você ainda não é participante, se inscreva para não perder nenhum dos próximos episódios, tá? E se puder deixar o like e o comentário, a gente agradece muito porque fortalece o canal. E você, João, como que surgiu essa ideia de se tornar fisioterapeuta? Bom, vamos lá. A minha ideia sempre foi ser jogador de futebol. Como eu era um perneta, né, não deu certo, migrei para os estudos. Queria educação física inicialmente e após conhecer a área de fisioterapia através de alguns amigos, né, que já cursavam a graduação, eu acabei tendo curiosidade, pesquisei um pouco mais a fundo e iniciei a graduação. Então, desde o início da faculdade, sempre o objetivo foi seguir na área esportiva, né? Só que como a gente conhece apenas uma área, outra, né, na graduação a gente acaba sendo exposto a novas áreas, especialidades, e no decorrer do caminhar da faculdade eu acabei migrando para outro segmento, no caso não área esportiva especificamente, né, mas agora eu acabo atuando mais na área ortopédica e atendendo pacientes com quadros de dor também. Então, basicamente, hoje minha área é essa, de atuação, e o meu trilhar foi mais ou menos esse ao longo desses últimos anos aí. Legal. Cara, que legal. E quando eu não sei se vocês têm essa percepção, né? Quando eu entrei na faculdade de fisioterapia, eu também tive o contato na parte esportiva, né? Eu jogava basquete ali, até os 20 anos a gente competiu em alto rendimento, né? E a gente acha que fisioterapia é só para atleta, só para esporte ou só para quem tem lesão, né? Mas quando você entra na faculdade de fisioterapia, parece que abre um leque de possibilidades, né? E aí a gente entende que a fisioterapia não é só tratamento após reabilitação, né? Vocês também tiveram esse pressentimento quando entraram na faculdade? Cara, eu na real eu nem sabia o que era fisioterapia porque eu era do mundo da indústria, né? Cara, eu queria medicina porque eu gostava muito da área hospitalar. Eu, como um asmático desde criança, sempre queria me autotratar assim, saber por que eu tinha asma, por que eu tinha nascido com aquilo. Porque a galera sabia jogar bola, né? Tinha pulmão pra jogar bola e eu não tinha. Cara, eu ficava brabo assim. E aí depois que eu fui pro mundo da fisioterapia, eu falei, cara, e agora? Neuro, hospitalar, atleta, né, esportiva, e eu fiquei meio perdido, assim. O que você queria, assim, já? Não, a gente sempre aprende, né, algo muito específico. É ortopedia, é esporte, e é isso. Só que, na verdade, depois você começa a descobrir área infantil, área do idoso, saúde da mulher, bem alta, áreas até do sono, cara. Então, tem crescido muito
E hoje desperta um interesse assim, enorme de vários profissionais em direcionar mais a especialidade. O problema é que grande parte da população ainda desconhece muito dessas áreas e que muitas pessoas ou pacientes, né, poderiam se beneficiar de inúmeros tratamentos, mas por não conhecer ainda, né, ou por ser uma profissão nova em si, ainda acabam não, né, sendo ofertado esse tratamento e não colhem o benefício também. Né? E é legal porque tem muitas áreas da fisioterapia que são especializações, como a osteopatia, a quiropraxia e a acupuntura, que as pessoas não sabem que é fisioterapia, né? O próprio Pilates, né? O Pilates ele pode ser executado pelo educador físico também, mas muitas vezes pode ser executado por um fisioterapeuta, né? Hoje a Quiro e a Osteo existe uma outra profissão, né? Só que precisa ser físio, eu acho, primeiro, né? Eu não tô bem certo disso. Tem que ter formação em A físio. base é físio. É isso aí. Eu também tô no mundo da terapia manual aí, cara, é gostoso, assim. Eu não me vejo em outra área também. E, cara, uma das coisas que a gente vê muito é a fisioterapia ela tem um estigma de que você primeiro precisa se machucar para tratar, né? Então, hoje eu acompanho vocês nas redes sociais, eu vejo sempre vocês fazendo um trabalho de prevenção, né? Sim. Vocês poderiam elaborar um pouquinho a importância da prevenção e não só o tratamento? Bom, na parte de prevenção, e agora trazendo um pouco, talvez, para o nosso nicho, a área ortopédica e esportiva, é óbvio que você pode prevenir, por exemplo, até idosos de ter uma queda. Então, colocando essas duas áreas em pauta, assim, esporte ou até a área do idoso. Para a gente prevenir, a gente precisa entender o que pode gerar riscos no futuro, para a gente ter uma lesão. E para isso, a gente precisa avaliar os pacientes e entender se eles possuem esses fatores de risco. Por exemplo, paciente que tem perda de algum movimento, de mobilidade, diminuição de força, né, não tem um bom movimento, uma boa coordenação, de forma didática assim, a gente deve avaliar essas variáveis e de acordo, se eles apresentam algum déficit ou dificuldade, a gente avalia e após isso elabora um plano de tratamento para não evitar que ela não tenha, né, mas diminuir os riscos. E aí tu começa a trabalhar na parte preventiva, digamos assim. E progride, né? Progride. Eu costumo dizer que o fisioterapeuta normalmente ele trabalha em 3 vertentes, né? Prevenção, a reabilitação, que todo mundo conhece, e a melhora da performance, né? Eu e o João, você também tem a oportunidade de melhorar a performance de alguns atletas. E assim, eu gosto muito de prevenir. Eu costumo falar com os pacientes no consultório, cara, se você previne hoje, a chance de eu te reabilitar é muito pequena. E se eu te reabilitar, vai ser por pouco tempo. E aí depois a gente vai melhorar a sua performance. Então assim, eu gosto muito de prevenção. Não tenho muito nicho dos idosos, gosto muito de trabalhar com idosos, mas hoje o meu público-alvo está sendo atleta, está tendo bastante atleta, prevenindo lesões, prevenindo algum tipo de lesão, seja musculoesquelética, né? Seja até mesmo neurológica, porque tem pacientes, por exemplo, de luta que levam muita pancada na cabeça, né? E você como a cara da neuro aí vai saber falar muito bem sobre isso, né? Aquele lutador famoso, como que ele chama? Mike Tyson, né? Acabou desenvolvendo uma patologia neurológica, acredito que seja pelos socos assim que eles recebem. Então, cara, eu gosto muito de prevenir. Eu acho que o caminho é esse. E é muita conclusão a luta, né? É legal porque quando a gente fala de prevenção, a gente sempre tem 2 fatores, né? Quando a gente joga isso para a rede SUS, né, que é o que todos nós temos acesso, a gente vê que é um tratamento muito mais barato do que uma cirurgia. Perfeito. Então, muitas vezes a gente consegue tratar um joelho, um ombro e evitar uma cirurgia. Existem casos que precisa operar? Existem casos que precisa operar. Mas, de qualquer forma, se a gente não deixar chegar no ponto de operar, porque são microfraturas, microlesões que vão gerando lá no final uma ruptura, né? As pessoas que, tirando os atletas de lado e trazendo para o pessoal de casa, que eu acho que é o nosso grande público, né? Muitas vezes não eu fui pegar algo em cima que rompeu. Não, isso dali já é uma coisa que você está desencadeando a tempo, né?
Então, quando a gente traz isso, infelizmente a gente não tem muitos fisioterapeutas em PAs, em UBS, né? Mas agora é uma coisa que a gente está vendo aumentar, e existe, acho que, essa preocupação, mas a gente logo vai ver grandes números de fisioterapeutas em primeiro contato, né? E não só após a lesão. E isso gera tanto uma facilidade, né? De você tratar uma doença aguda, que é uma doença recente, e um custo muito menor, né? Porque você tratar, primeiro que se a pessoa ela tem uma ruptura de algum tendão, alguma coisa do tipo, ela vai precisar fazer cirurgia. Ela fez cirurgia, geralmente as pessoas acham que vão operar para ficar 100%. Não é assim. Você vai operar para não piorar. Depois você vai correr atrás da fisioterapia para você voltar à sua funcionalidade. Show. Né? E isso até diminuiria muitos gastos na área da saúde, por exemplo, né? Então, como tu comentou, né, João? Os pacientes chegam só na atenção secundária ou terciária, só depois de operar, ou só com algum problema de saúde já pré-instalado, estabelecido. Se talvez, né, ele recebesse boas informações da condição dele, ele recebesse um tratamento preventivo, né, para iniciar ou dar início lá antes de ter a condição, quantas, né, doenças, lesões ou problemas de saúde a gente poderia evitar. Isso surtiria efeito em várias áreas, assim, por exemplo, né, os gastos da saúde pública, né, o próprio gasto com o paciente, estresse ou problemas relacionados à família, trabalho, né? Então, o prevenir entra nesse ponto já, acredito, e até do paciente receber boas informações para que ele consiga ter um autogerenciamento, queira ou não, também, né? Eu atendo bastante pós-operatório. E a maioria das pessoas falam, se eu soubesse da fisioterapia antes... Não tinha operado. Eu não tinha operado. É muito normal isso. E aí eu falo, tá, mas por que você não fazia? Não tenho tempo, eu trabalho muito. Falei, agora você tá tendo que tirar tempo para você tratar no pós-operatório. E muitas vezes o que antes ela poderia conciliar uma rotina de fisioterapia e tratamento, agora não, a galera operou, ela tá 40 dias afastada, tá no encosto. Hoje a gente, eu não sei se vocês têm essa experiência, mas hoje os meus pacientes que pegam encosto, cara, demora, atrasa. Tipo, o SUS paga, mas ele vai pagar às vezes 6 parcelas atrasadas. E o teu aluguel, como é que fica? Tua conta de luz, tua conta de água. As contas lá, ó. E até eu gostaria que o João comentasse um pouquinho, né? Quando a gente traz isso para a CIF, existe uma bandeira que fala em relação a essa questão financeira, né? Essa questão psicossocial, né? Porque as dores, elas estão relacionadas com também a nossa condição e meio, né? Sem dúvida. Então, esses fatores, né, que tu comentou, esses fatores psicossociais, onde tem fatores, né, relacionados psicológicos e sociais, eles talvez não geram o problema da pessoa, mas eles podem influenciar, né, em relação ao sofrimento dela, à incapacidade. Então, por exemplo, como tu comentou, o paciente ele teve uma lesão, precisou ficar afastado. Só que ele ficou afastado, entrou no encosto, não está recebendo, tem as contas para pagar. O quanto essa questão, digamos, social relacionada ao trabalho, ao encosto, né, ao afastamento, vai repercutir nos problemas do dia a dia dele. Isso pode deixar a pessoa mais ansiosa, mais estressada, tendo privação de sono. E às vezes é um paciente que pode ter um pior prognóstico, ou seja, uma pior evolução dentro da reabilitação. Então, por isso, quando a gente fala de reabilitar, seja tratar algum paciente com pós-cirúrgico ou paciente com dor crônica, a gente ter essa visão através da CIF, por exemplo, né, e observar esses fatores ambientais, psicológicos e sociais, eles são muito importantes para a gente entender até onde que essa condição ela pode estar influenciando para piora, né, ou para o paciente não evoluir. E assim, né, a gente trata a parte musculoesquelética, mas sem deixar de olhar outras vertentes, né, no caso as esferas psicológicas e sociais. Né? E é por isso que eu acredito muito na reabilitação individualizada, cara. Porque como que você vai sentar com um paciente, conversar com ele todas essas coisas, os medos, as crenças dele, né? Tem gente que acredita que uma dor lombar ele não pode sentar, mas como que você vai no banheiro? Né? Eu sempre pergunto assim, eu sempre digo, então, você não vai no banheiro? Eu vou. Isso é agachar, cara, né? Então, o que o João falou é muito real quando a gente encontra o indivíduo e trata ele de forma individualizada, né? Porque não tem como você abraçar o mundo. 8 pessoas num atendimento. Tá, mas o que eu vou fazer?
Isso aqui só para abrir um parêntese aqui, né? Para contextualizar o pessoal de casa. A CIF é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Então, ela vai classificar algumas doenças e ela cita alguns fatores que podem influenciar na funcionalidade desse paciente, né? E quando a gente fala de atendimento individualizado, a gente não está falando assim, esse paciente é do fisioterapeuta. Não, a gente está dizendo que não existe uma receita de bolo para tratamento, né? A gente vai sentar e conversar com cada paciente. Perfeito. E a gente vai elaborar dentro da queixa dele um tratamento. Então, a gente tem um benefício aqui da clínica da gente ter outras áreas, outras especializações além da fisioterapia. Então, tem paciente que você senta e conversa e você vê que aquela dor dele não é somente uma dor musculoesquelética, ela é uma dor que tem um pingo de parte psicológica, né? Parte emocional. Tu vê que tem uma influência do meio nela. Aí a gente encaminha para o psicólogo. Perfeito. Às vezes a gente está com um paciente ali que tem um problema de cotovelo. A gente faz a físio, não melhora. Faz outras coisas, não melhora. Aí a gente senta, como é que é a tua dieta? Tu é intolerante a glúten? Não sei. Sim. Aí como é que é a tua dieta? Leite, farinha, açúcar. Perfeito. Tá, e como é que é a tua rotina? Eu não tenho rotina. Então, isso é um atendimento individualizado, né? Porque muitas vezes não é só questão de ser o único paciente teu, abraçar aquele, só ele. Não, é a questão de olhar para ele como único. E até o Winner pode comentar um pouquinho que se você pegar 10 pacientes com problema de ombro no supraespinhoso, que é um dos músculos do manguito rotador, cada um é um tratamento. Reage de um jeito, né? Cada um tem um ambiente, né, familiar. Por exemplo, você pega um pós-operatório de um paciente que não tem um acolhimento na família, que a família não entende que ele não pode cozinhar naquele momento, ou não pode limpar uma casa, só que essa pessoa, ela ou talvez mora sozinha, ou os filhos são pequenos. É muito diferente daquela que pode... o marido trabalha e aí consegue pagar uma empregada naqueles, sei lá, 12 primeiras semanas, 15 primeiras semanas, né? É muito diferente. E você falou de um fator muito importante que a gente até brinca. Para quem indicar, né? Quais os profissionais que a gente tem confiança, que tem se estudado, tem planejado e tem focado nesse tratamento individualizado para continuar esse tratamento com o meu paciente, né? Porque a gente, igual você falou, o paciente não é meu. Mas, cara, você cria um vínculo com o paciente, você não quer entregar ele para qualquer profissional. Sim, E isso é muito bom. Recomendar alguém. É muito bom da clínica aqui, Fisioform, é isso, ele não ter que sair do ambiente. Não, aqui a gente tem, vai ali, vai aqui. Isso é muito bom. E o bom de estar desculpa te interromper, que está no espaço onde os profissionais já se conversam, digamos assim, né? Ao menos. Então, é o que tu comentou. Imagina se fossem 2, 3 clínicas diferentes, né? Que o paciente tem que, olha o trabalho, a comunicação ela não chega, né? Então, o fato de já ter um espaço já onde os profissionais já conversam entre si, estão mais próximos ao menos, né? Para dialogar, queira ou não, facilita. É sinônimo de sucesso? Não, porque depende de N fatores, mas já é muito melhor do que um paciente estar ali perdido, né? E não ter para onde ir. Perfeito. E é legal porque a ideia do podcast de trazer profissionais de áreas diferentes, né? Então, sempre, cada episódio são profissionais diferentes, áreas diferentes, e comentar sobre o mesmo tema, sobre o mesmo caso clínico que seja, né? Com vistas diferentes. Nós somos 3 fisioterapeutas, né? O Winner gosta bastante de terapia manual, o João já estuda mais a questão de dor, a questão mais de funcionalidade, eu já tenho mais parte de neurológica, né? Então, isso influencia nas formas. Então, eu sempre falo, existem vários caminhos. Nem sempre existe um único caminho correto. Cada profissional ele vai trabalhar de uma forma, conforme ele estudou e ele acha correto, e está tudo certo, e ele vai analisar isso conforme o paciente que ele avaliou, né? Então, realmente, não existe uma receita de bolo, porque os pacientes falam, como que eu trato esse bico de papagaio? Primeiro que a gente não trata o bico de papagaio, a gente trata o paciente, né? Então, às vezes, é uma coisa que é um pouquinho mais complicada na medicina, que às vezes você vai no médico e ele só trata o cotovelo, né? Então, acaba esquecendo
Porque antes de tudo ele é um ortopedista. Ele pode ser cirurgião de cotovelo, ok. Mas ele tem que ter um olhar mais mecânico, um olhar mais clínico, né? E vocês como fisioterapeutas, vocês podem falar também a questão mecânica, né? Nem sempre um problema no ombro é por causa do ombro. Isso eu vou deixar pro João falar, que o João, no curso dele, ele fala muito isso, né? Um tratamento que você não tem por exemplo, eu sou formado em tal área, eu só olho aquela área, né, João? Fala um pouquinho sobre isso, que eu gosto daquela parte do seu curso, vai lá. Tentar lembrar qual parte que é essa, mas vamos lá, né? É aquela parte que, o osteopata olha a faixa. Sim. Tá, vamos adentrar no que tu comentou do diagnóstico ali, do médico e do físio, e daí a gente comenta dessa parte. Então, por exemplo, o médico, ele dá um diagnóstico clínico. Então, ele vai dar um diagnóstico, por exemplo, você tem hérnia de disco, você tem tendinite do ombro, bursite, enfim, que é o diagnóstico médico. O fisioterapeuta não dá esse diagnóstico. E às vezes os pacientes chegam, não, mas eu já fui avaliada, o médico já me avaliou. Mas as avaliações que o fisioterapeuta faz e que o médico faz são diferentes. Situações diferentes, porque são profissões diferentes. Então o fisioterapeuta avalia o que o João comentou agora há pouco, a funcionalidade. Então o fisioterapeuta vai entender se existe alguma perda de mobilidade, perda de força, perda de coordenação, se tem algum outro déficit além disso. Se existe a influência de fatores psicológicos e sociais que não causam, mas que influenciam para a piora dos sintomas, por exemplo. Né? E aí, no que tu comentou do workshop lá, é muito comum que se a gente pegar lá, João, um paciente com dor, sei lá, dor lombar, ou qualquer outra situação diagnóstica. Por que dentro da fisioterapia, o profissional que é quiroprata avalia de uma forma, o osteopata avalia de uma forma, o pessoal da RPG de outra, do Pilates de outra, enfim, todos são fisioterapeutas, mas de acordo com a especialidade, com o viés de cada um, eles avaliam de uma forma e tratam de acordo com o que sabem. Só que, por exemplo, faz sentido para vocês a gente ter um paciente com dor lombar, mas cada profissional ofertar uma avaliação de tratamento diferente? É igual você ir no médico com uma condição de saúde, um câncer, uma febre, uma gripe, aí cada um vai avaliar e tratar de uma forma. Então, assim, se isso já não é assim, né, como é que o paciente vai se beneficiar? O paciente fica perdido. Aí ele fala, puxa, fiz tudo, fez isso, mas no fim das contas ele recebe um monte de informações que às vezes pode até prejudicar o entendimento dele, né, gerar crenças, enfim. Exatamente. Né, e aí acaba dificultando. Daí foi o que o Winner comentou esses dias nos bastidores, no nosso grupo do WhatsApp lá, do profissional, né, ter uma linguagem comum sobre dor, sobre reabilitação, para aí sim ofertar um tratamento adequado para o paciente, né? Exatamente. E é legal porque hoje eu trabalho bastante com reabilitação vestibular, né? Tonturas. Cara, eu passo 1 hora com o meu cliente, às vezes ali, meu paciente, na clínica. Dessa 1 hora eu fico 45 minutos. Eu explico para ele o que ele tem. Eu primeiro ouço ele, faço anamnese, né? Perfeito. Acolho ele. E depois eu explico para ele, cara, eu fico 30, 40 minutos explicando. Eu tenho uma TV na minha sala, então eu mostro imagens, o teu problema é esse. Isso aqui é o aparelho vestibular, isso aqui é a cóclea, isso aqui é o labirinto. Eu faço ele entender. A partir do momento que ele entende, eu falo, agora o teu problema está aqui e eu vou resolver isso aqui. Então, muitas vezes, um problema vestibular eu resolvo em 5 minutos. Mas é importante que eu faça esse paciente entender para que ele se sinta seguro e ele saiba o que está acontecendo. Então, imagina, você vem aqui, em 5 minutos eu resolvo o seu problema e tu vai embora. Tipo, beleza, melhorou, mas tu não vai entender nada. Entendeu? Tipo, vai ficar aquele dúvida de sentimento. Meu, será que foi aquilo que melhorou? Tipo, sabe quando tu não sabe o que melhorou, mas tá legal? Não, assim, ele entende o que ele tem, ele fica mais confortável e mais seguro. Então, a parte vestibular, ela também está relacionada com a parte emocional. Então, as emoções, elas são um modulador para as tonturas. Aquela pessoa que ela é mais agitada, vive na correria, prazo, entrega, ela tem os sintomas de tontura mais forte do que uma pessoa que tranquila, de boa, né? Então, claro, quando a gente fala de doenças vestibulares, a gente tem mais de 40 tipos de causas, né? É muita coisa. Então, é um mundo à parte, é uma especialização, né? Então, é muito complicado. Mas, no geral, resumindo, de certa forma, é isso. Eu costumo dizer que muitos profissionais, eles são igual mãe, né? O que você tem? Você tem isso. Tá, mas é igual mãe, né? Por que eu não posso fazer isso? Por que não? Tá, mas e aí, velho? Por quê? Por quê? Ele que adere melhor eu tenho quando ele hernia sabe, de né? disco, né? Eu tenho hernia de disco.
Mas por quê? Não, você tem hernia de disco. Tá, mas o que eu vou fazer com essa hernia de disco, velho? O Felipe Reis postou um dia desse aí um artigo, acredito que ele era co-participador lá, que, tipo, é um número muito alto. Tipo, quanto mais extrusa, quanto mais pra fora uma hernia de disco, maior a chance dela regenerar e perfeito ali. Mas esse caminho precisa ser ensinado para o paciente, né? A gente costuma falar muito, né, João, sobre educar esse paciente, né? Explicar para ele, porque assim, tem que fazer sentido, senão seu tratamento não é, ele não se adere a ele. Aí tem alguns poréns que eu vou pontuar. Porque, por exemplo, vocês comentaram de educar o paciente sobre reabilitação vestibular, hernia de disco, mas, por exemplo, essa informação vem da onde? Porque informar, falar, todo mundo pode falar. Mas o que você está falando? É embasado em alguma coisa? É embasado em ciência? Né? Então, dentro do que tu estuda, João, parte vestibular, com certeza você segue um caminho científico do que é o melhor tratamento hoje para a reabilitação vestibular. Pô, excelente. Mesma coisa o Winner. Tendo pacientes com hernia de disco, eu oferto uma informação baseada no que os estudos mais atuais, né, me demonstram, me trazem para poder ofertar para o paciente. Mas e aqueles pacientes que recebem informações inadequadas? Como tu comentou agora há pouco, você não pode dobrar o tronco, você não pode pegar um objeto pesado, não pode voltar a fazer atividade física. Quantos pacientes são privados de fazer o que gostam, de pegar seu filho no colo, de correr, né? Porque falam que correr, por exemplo, gera impacto e não pode fazer atividade física. Então, assim, quantos pacientes recebem informações inadequadas, né, acabam parando de fazer suas atividades, ficando mais incapaz, né, e isso repercute aonde? No que a gente comentou nos aspectos emocionais. O cara vai ficando mais estressado, não tem mais aquela válvula de escape para poder desestressar, fica com medo, e aí fica girando na reabilitação, mas não melhora às vezes porque tem medo de fazer tal tarefa. E aí só fortalecer, digamos, não adiantaria. Mas tu precisa expor, o paciente precisa entender onde entra a educação, onde o Winner comentou e que precisa. E vira uma corrida de rato, né? Tu corre, não sai do lugar. Tu vai num lugar, o profissional te bota medo, em vez de te orientar, né? Porque se fosse dessa forma, todo corredor aos 40 anos ia ter que botar uma prótese de joelho. O Drauzio Varela correndo lá com não sei quantos anos. E sim. Até inclusive na outra semana o Dr. Gambetta ele vai estar aqui. Legal. E aí ele vai falar um pouquinho sobre essas coisas, né? Porque ele é uma pessoa ativa, faz natação, corrida, pilates, maratonista. Então ele vai comentar um pouquinho sobre, a gente vai trazer ele para Novembro Azul, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre os cuidados. Eu quero trazer ele mais como perfil de homem, né? Como um atleta, como uma pessoa ativa, né? E é um cara referência em cirurgia, né? É um cara referência, é um cara médico, manja muito, né? Então vai ser bem legal. Se inscreva no canal e não perde. Verdade. Né? Então, assim, é bem legal isso que o João tá falando, né? Outra coisa, assim, que eu acabo, assim, não gostando muito é o paciente chega num consultório, o paciente está acima do peso. Pô, ele sabe que ele está acima do peso. A família fala que ele está acima do peso. Às vezes ele já passou por 2, 3 médicos. O médico já falou que ele está acima do peso. Pô, tu vai chegar e vai falar assim, teu problema é por causa do peso? Tipo assim, a gente entende que o peso, quando você aumenta a carga no joelho, a chance de ter um desgaste maior é muito grande. Só que nem sempre só o peso vai causar o teu problema. Né? Então eu sempre brinco, né? O nosso corpo, o joelho, por exemplo, ele é um pilar, né? Como se fosse um pilar de uma casa. Você quer construir para cima, beleza? Só que um pilar que de uma casa térrea vai aguentar 2, 3 andares? Não vai. Ou você fortalece o pilar, ou você diminui o peso. Então eu acho que é uma balança entre a força muscular e a força que ele consegue carregar. Claro que anatomicamente nosso corpo ele tem um limite para carregar, né? Mas nem tudo é sobre peso, senão a gente entraria na mesma condição, né? Pô, toda pessoa sobrepeso vai ter dor no joelho? E até a gente sempre tem que ter um entendimento dessa questão que é uma influência, mas a gente não pode reduzir somente a obesidade causa dor. Porque senão a gente fica muito reducionista e fica apontando causas, né? E como dor é algo multidimensional, né, a gente não pode reduzir algo complexo para algo tão simples. Então, se tu for pensar, a pessoa, sei lá, obesa, né? Ela tem sobrepeso? Tem sobrepeso. Mas se tu for para pensar mesmo, ela não pratica atividade física, então talvez ela não tenha força, ela não tenha condicionamento. E às vezes ela voltando a praticar, né, sob orientações do profissional, ela já pode observar uma melhora da dor, por exemplo, mesmo
sem perder tanto peso. Então, a obesidade ela pode influenciar, de fato, mas se tu parar para pensar, às vezes ela pode viver uma vida normal, pular caixa, fazer crossfit, agachar, mesmo com sobrepeso. Eu faço. E olha a armadilha que isso é, né? Porque se fosse assim, ela nunca iria melhorar. Por exemplo, ela só iria melhorar. Por que uma pessoa sobrepeso que tem um problema no joelho, ela melhora, mesmo estando no mesmo peso, né? Então, claro, o fator peso, ele pode se encadear, como o João tá falando, ele vai piorar, sim, a gente não tá passando pano para isso. Sim. Mas se fosse só emagrecer, o tratamento, né? Claro que emagrecer ajuda, só que e se essa pessoa tem dificuldade de emagrecer? Olha a armadilha que você cria pro cérebro dela. Ela pensa assim, eu não consigo emagrecer. Então meu joelho nunca vai melhorar. Então, e aí, então eu não vou fazer atividade. E aí tu vai gerando uma bola de neve de negação. E não, em vez de você melhorar o joelho dela para ela poder fazer atividade física e, por consequência, ela ter uma queima calórica maior e emagrecer. Então, as coisas em que a gente fala, elas marcam muito o paciente, né? Então, a gente tem que cuidar muito no que a gente fala, né? Lá no consultório, a primeira coisa que a pessoa com dor chega, eu explico que a dor ela é multifatorial. Exatamente. Tinha um paciente... Explica um pouquinho o que é multifatorial para o pessoal de Cara, casa. o multifatorial ele é composto por vários fatores. Então, seja o mental dele, seja a qualidade de vida, né? Eu tive um paciente em consultório, uma paciente que ela só sentia dor no trabalho. E aí todo mundo fala, cara, porque você é preguiçosa. Mas não, o ambiente de trabalho dela consumia tanto o mental dela que ela sentia dor de cabeça só no trabalho. Chegava em casa, a dor aliviava. Então, assim, você tem que entender o contexto dessa pessoa. Será que ela é feliz onde ela está? Né? Existe uma coisa que é muito cuidadoso, é a questão do abuso sexual. Muitas mulheres, eu atendi em São Paulo, passaram por abuso sexual e tinha dor lombar. Cara, será que era realmente ela que precisava de mim? Não. Eu acho que conjugado com o psicólogo, acho que o tratamento seria mais efetivo para ela. Ela precisava colocar isso para fora. Nem o marido dela sabia. E isso que tu tá falando é legal, né? Já aproveitando o gancho, né? No Outubro Rosa, na primeira quinta-feira, a gente vai postar um episódio. Na segunda quinta-feira, a gente trouxe 2 acupunturistas. A gente gravou esse episódio, né? A gente vai postar. E uma das acupunturistas, ela trabalha com fertilidade. Né? E a gente comenta sobre os abusos, porque a tendência como defesa e mecanismo de defesa do nosso cérebro são 2 coisas. Quando a mulher ela sofre o abuso, ou ela tende a trancar a musculatura, ou ela tende a negligenciar. É como se ela desativasse aquilo para ela não sentir aquela sensação novamente. E não é uma coisa que você faz de propósito. É algo que o teu cérebro inconscientemente ele toma. E isso, se não tratado e não cuidado, depois quando ela casar, ela vai ter uma dificuldade, ela vai sentir dores nas relações. Então, esse episódio a gente aborda sobre isso e é bem legal, cara. Então... Por isso que o João Fornazza, ele falou muito bem sobre essa avaliação. Cara, o fisioterapeuta precisa avaliar. O mais difícil não é tratar. Tratar é muito fácil. Agora, avaliar, cara, ser mais assertivo na sua avaliação é um desafio para qualquer um. Mesmo os caras que têm 40, 50 anos de profissão, eles ainda falam, cara, eu ainda preciso ser mais assertivo. E isso é uma coisa que tu falou, corretíssimo. Se tu só fortalecesse, alongasse, fizesse liberação, essa tua paciente vai melhorar quando? Daqui 1 ano, 2 anos? Melhorar? Se tu tiver sorte dela procurar um psicólogo por conta e se tratar? E aí eu vou achar, não, é eu que fiz. Não, cara, não. Calma aí. Tá entendendo? E aí entra na questão de, quantas pessoas você ouve falando assim, a fisioterapia não resolve. Tá, mas como que foi a tua fisioterapia? Exatamente. Tá entendendo? Então, a fisioterapia é uma profissão recente, digamos, em comparação à medicina, à enfermagem, né? Principalmente no Brasil aí. Mas ela tem crescido cada vez mais. E a gente tem conquistado o nosso espaço. Eu acho que por isso que ainda não se estabeleceu um padrão, né? Eu acho que tá cada um querendo tentar de um jeito para ver quem que chega primeiro. Exatamente. Mas a ideia do podcast não é quem chega primeiro, mas se a gente chegar junto, né, eu digo as áreas, todas as especializações, a gente chega mais longe. Porque existe essa questão de
Ah, osteopatia é melhor que a quiro. Uhum. Ah, a quiro é melhor que pilates. Não, gente. É uma competição. O nosso corpo, assim como as causas são multifatoriais, o tratamento, ele pode ser estimulado de diferentes formas. Eu cansei de encaminhar paciente meu para acupuntura, para psicóloga, para o pilates, para hidroterapia, e não é porque ele vai para esses tratamentos que ele vai deixar de fazer comigo. E até pelo contrário, para mim fica até melhor, porque fica mais fácil tratar um paciente que ele faz mais tratamentos, um paciente ativo, quando ele entende que ele tem que fazer outras coisas, porque o nosso corpo não foi feito para parar. E geralmente quando você começa a atender a parte geriatria e idoso, a gente começa a entender que algumas doenças não é simplesmente pela velhice, mas é porque ele se aposentou, parou de trabalhar. Imagina, a pessoa tem uma carga horária de 30, 40 horas mensais ali, semanais, perdão, de trabalho, do nada ela para, o teu corpo sente falta. É que nem você fazer academia. Se você faz academia e fica consecutivo a tempo e você para um dia, o teu corpo ele começa a pedir aquilo, aquela sensação, aquela liberação de hormônios, né? E aí entra a prevenção, que nós começamos a falar lá no início, né? De que muitas pessoas não pensam nisso, pensam só procurar o profissional da saúde quando o problema está instalado, né? Então, acho que isso é válido, né? João, isso que comentou ali também, do estilo de vida, né? Dos pacientes aí, é algo que eles deveriam, ou talvez a própria saúde deveria estar mais divulgada, né, para as pessoas, né? Para educar elas de quem sabe começar antes, né? Seria muito mais vantajoso, né, a longo prazo em relação à saúde do que esperar chegar um problema e ir buscar tratamento, né? É uma coisa que, João, que a gente sempre comenta assim, né? É uma coisa que tinha que vir da base, da escola, né? Então, assim, eu até tava pegando no pé esses dias que eu trouxe um educador físico, eu falei, até quando que a educação física vai ser você dar uma bola para os meninos jogar futebol, uma bola de vôlei para as meninas, né? Então, assim, é importante a diversão, a questão da infância, mas a gente também precisa educar. Ah, vamos alongar, é o que ensina. Tá, mas será para que realmente serve o alongamento? Né? Ah, eu defendo muito essa questão do fortalecimento. Tem que fortalecer. Tá, calma. Será que precisa fortalecer ou a pessoa não tem a consciência mental, consciência de fazer o recrutamento? Porque a gente sabe que o paciente, para fortalecer, precisa de 2 a 3 meses. Mas por que ele melhora antes? Às vezes ele não tinha consciência postural de ativar o músculo. Às vezes ele, não necessariamente ele sabe esse comando, né? Então eu acho que se a gente pegasse a nossa base e ensinasse um pouco mais de prevenção, a gente teria menos lesões, a fila do SUS não estaria enorme, o Estado gastaria menos dinheiro com tratamento e sobraria para prevenção, né? Quando a gente fala, aí a gente vai entrar um pouco mais na teoria sobre mecanismo, né, de dor, e o João pode falar isso com muito mais propriedade, dor nociplástica. Cara, o que a galera, tipo, eu tenho dor, tenho fibromialgia. Tá, todo mundo tem fibromialgia esse século. Entendeu? E aí? O que essa galera tá fazendo, né? Não, vou colocar ela no choquinho, tá? Inicialmente é efetivo e tal. Mas tem paciente que você não precisa fortalecer, ele já tem força, cara. Ele precisa de efeitos neurofisiológicos ali, ele dá um aeróbico, se alimentar melhor. O João me abriu uma mente, deu um boom na minha mente lá, logo de formado, que ele falou, cara, tem paciente que em vez de você fortalecer, você precisa relaxar. Eu falei, como assim, cara? Né? E aí é um olhar amplo, né, João? Pacientes muito fortes ali, tem dor lombar, mas por que ele tem dor lombar, né? Fala um pouquinho sobre isso. Tentar, né? Bom, vários pontos que tu comentou, né, Winner? Então, assim, primeiro, o exercício físico, por exemplo, ele tem um efeito não só quando você precisa ganhar força para você melhorar a dor. Então, às vezes, só você sendo exposto ao exercício físico, você já começa a ter benefícios na melhora dos teus sintomas de dor. E mesmo que o teu tratamento seja o fortalecimento e tu já teve melhora, às vezes, num período de 1, 2 semanas, 4 semanas, você já melhorou o teu quadro de dor. Mas tu não ganhou, talvez, força e hipertrofia, porque é um tempo um pouco mais longo, né? É longitudinal, então é 2, 3 meses em diante de fortalecimento para isso. Então, o exercício por si só, além de liberar uma série de
né, endorfinas, né, substâncias aí que ajudam no controle da dor, ele é muito benéfico até para sensações de prazer, bem-estar, né? E qual foi o outro ponto que você comentou? Sobre relaxar, né? Tem Então, paciente que precisa você relaxar. pega pacientes lá, por exemplo, da academia, veio educador físico aqui. Muitas das vezes são pacientes fortes, com uma boa condição física e tem dor lombar. Ah, é porque tá fraco? Pô, os caras lá brutamonte, bodybuilder às vezes, né? Tem dor Exatamente. lombar, pô, será que o problema dele é força? Não. E aí entra a individualização na avaliação, né? Assim como pacientes, digamos, vamos trazer para o nosso nicho, talvez, né? Pacientes vida normal, né? Meros mortais como nós, assim, que tem quadros de dor crônica, é fortalecer? É, mas às vezes é expor o paciente a exercício físico. Uhum. Geral ou específico, né? E do relaxar ali, é que às vezes tem pacientes que, como tu comentou, tem dor no trabalho, pacientes com sobrecarga de trabalho, com problemas, né, de abuso, problemas sociais, ou no relacionamento em casa, por exemplo, eles são pacientes mais tensos. E eles ficam, às vezes, muito do dia a dia, mais tensos e contraídos em excesso. Então, talvez você ofertar um exercício de força, você pode piorar o sintoma dele, porque o paciente já é tenso. Se tu fortalecer ou forçar mais, vai o quê? Pode piorar. Então, às vezes, pacientes assim se beneficiam de exercícios respiratórios para relaxamento, massagem, e aí, massagem, liberação miofascial, osteopatia, enfim, a terapia manual, ela tem um tipo de efeito, né? E eu gosto muito da meditação também. A Meditação para esses pacientes yoga, enfim, sensacional. são abordagens bem recomendadas para pacientes nesse caso, né? Óbvio, não é para todo mundo, por isso a avaliação que a gente comentou agora há pouco tem que ser criteriosa e individualizada. E é legal isso que tu tá falando, João, porque quando a gente traz um trauma, né, seja um trauma ortopédico, um trauma físico, como um trauma emocional, né, o nosso cérebro ele tende a gravar essa situação e toda vez que a gente chega numa janela parecida ou similar àquele trauma, né, até existe um psiquiatra chamado Augusto Cury, ele chama de gatilhos, né? E é como se fosse uma janela de alto fluxo que aquela memória ela tá passando e o teu cérebro ele ativa um gatilho e já começa a doer. Mesmo que a tua estrutura esteja intacta, você sente dor somente por ser uma situação parecida com aquela que já te causou dor, né? E eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre a importância de exposição àquela situação, né? Então, um exemplo mais comum que a gente vê no dia a dia, não que é só este, mas mais comum, é que muitos pacientes às vezes têm medo de algum movimento, porque foi aquele movimento inicialmente que gerou o quadro de dor dele. Então, eu fui me abaixar para pegar uma caixa, eu fui me abaixar para pegar uma criança no colo, enfim, e o paciente travou as costas. E a partir daí, ele teve um quadro de dor lombar, que às vezes persistiu por um certo período, 2 semanas, 4 semanas, um mês e meio, 3 meses, ou persistiu mais tempo, e ele continuou com esse quadro de dor. Então ele associa o quê? Putz, se eu me abaixei para pegar algo pesado e doeu, então isso causou minha dor. Logo, não posso fazer isso, exatamente. porque isso pode ser prejudicial. E, somados a isso, ele vai lá, faz um exame de imagem. Isso eu estou descartando que o paciente teve algum trauma, que ele não teve nenhuma queda, acidente, tá? Ele foi lá, fez o exame de imagem e apareceu degenerações, bico de papagaio e vários achados. Então, putz, me abaixei, tive dor, não melhorou. Fiz o exame de imagem, minha coluna tá uma coluna de alguém de 80 anos, né? E o paciente tem dor, então, putz, minha coluna tá frágil e se eu me abaixar eu posso piorar minha coluna porque ela tá frágil. Então, o paciente tem medo. Então, ele criou uma mensagem aqui, uma imagem, um gatilho, que foi o que tu comentou agora. E quando ele, às vezes, observa alguém fazendo aquele movimento, ele já pode ficar tenso, ter dor. E ele acaba parando de fazer aquela tarefa. Então, se ele para, ele vai ficando o quê? Menos condicionado, ele vai se expondo menos a uma tarefa. E quando tu se expõe menos, o que acontece? Tu fica menos condicionado, pode ter mais dificuldade em fazer aquela tarefa, por exemplo. E daqui a pouco, até a ponto de pegar algo no chão mais leve, calçar um sapato, tu começa a ter dificuldade. E se tornar uma realidade, né? Algo que é. era do cérebro te travando, né? Uma trava, digamos assim, uma trava de segurança, que é o próprio corpo se auto-sabotando, né? Então eu acho que a nossa função na fisioterapia é quebrar essas barreiras. Perfeito. Isso é muito comum em atletas, né? Que torce o pé uma vez, 2, 3, 4. Então a gente vê atletas de alto rendimento aí, até participam da seleção brasileira, torcer o pé várias vezes, né? Então isso é um mecanismo que o cérebro acaba cedendo para não romper ou coisas do tipo. Então é sempre importante procurar um profissional qualificado,
um profissional que você consiga tratar esses problemas, né? Eu gostaria de agradecer a presença dos dois aqui. Foi muito bom, um papo muito legal, né? muito legal, cara. Vou deixar vocês fazerem as considerações finais antes de encerrar. João. Bom, primeiramente agradecer ao convite, João. A Letícia que está nos bastidores, obrigado pela produção também, tá? O pessoal que olha as câmeras aqui não sabe, né, que às vezes tem gente por trás envolvida, então obrigado de coração. Cara, parabéns pela iniciativa, eu acho que o podcast aqui, ele tem um intuito muito bacana, eu já vi no Instagram lá que tem outras participações, né, e vai vir outros colegas como médicos, então eu acho que isso é em prol da nossa profissão, fisioterapia, mas é em prol da saúde, para ajudar, né, pacientes. Então, é como tu comentou agora há pouco, não é uma corrida para quem chega primeiro, mas quem sabe, né, todos nós, de mãos juntas, chegando mais longe, né, acho que esse é o intuito do podcast, do teu trabalho. E, parabenizar aí pela estrutura de vocês do podcast, da clínica Fisioform, e agradecer o convite novamente, João, de coração. Obrigado mesmo. Eu também quero agradecer ao João pela iniciativa, né? É muito legal ter alguém com você, crescendo perto de você e com certeza, né, o seu jeito aí, cara, ficou muito bom. Coach que fala? Coach? Como que fala quem fica aí? Host. Muito bom, cara, parabéns, eu gostei muito, ainda mais estar com essa figura de João Fornado aí. Fico muito feliz pelo espaço que você abriu pra gente, a gente compartilhar um pouquinho aí da nossa prática clínica, nossas ideias, o que a gente vem estudando, o que a gente vem discutindo. Parabéns a Lê aí também e a Fisioform aí por abrir esse espaço pra gente. E parabéns, cara, sucesso, eu espero que você traga a gente mais aí pra gente compartilhar outros assuntos aí dentro da fisioterapia. Muito obrigado. Gente, para quem assistiu até agora, muito obrigado por acompanhar a gente, por estar apoiando, né? E o programa ele é feito para o pessoal de casa, né? E não para nós. Então, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. E agradeço a nossa parceira Clínica Fisioform por nos proporcionar esse momento. Muito obrigado.